Nós não estamos tratando de um debate entre vida e morte. Nós estamos tratando, isso sim, de uma perspectiva onde todo cristão se presume defender a vida incondicionalmente, onde todo cristão sabe e reconhece os riscos e perigos desta doença terrível, e onde todo cristão sabe que precisa tomar, sim, cuidados e cautelas diante desta enfermidade. O que significa para o cristão a igreja? E os primeiros registros históricos da igreja cristã está na própria Bíblia, de modo muito específico, no livro dos Atos dos Apóstolos. E registra-se ali, após Jesus confiar a Pedro, o apóstolo Pedro, ser a pedra fundamental da sua igreja, que os cristãos, no capítulo 2, diariamente perseveravam no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições em conjunto, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. À luz do cristianismo, sem compaixão, não há culto a Deus. Sem vida em comunidade, não há cristianismo. Jesus Cristo, conforme relata São Mateus, disse: por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Sabemos, sim, que o Supremo Tribunal Federal delegou aos estados o poder de estabelecer medidas restritivas às atividades da comunidade. O governador e o prefeito podem fazer qualquer medida sem sequer passar pelo poder legislativo local. Se autoriza a prender um vendedor de água ambulante e espancá-lo no meio da rua, enquanto em grandes supermercados isso é feito legitimamente? Por que o pobre não pode vender bens de primeira necessidade? Não só agressões a trabalhadores. Medida de toque de recolher é incompatível com o Estado democrático de direito. Medida de toque de recolher não é medida de prevenção à doença. É medida de repressão própria a estados autoritários. Tanto é injusto fechar-se templos e atividades religiosas, que a Suprema Corte dos Estados Unidos, em 2 precedentes, disse isso ser inconstitucional. Foram impedidas reuniões presenciais de trabalho? Segundo a OMS, o Brasil é o campeão mundial em transtornos de ansiedade. Segundo lugar no mundo em transtornos depressivos que podem levar ao suicídio. Artigo publicado no Jornal da Associação Americana de Medicina Psiquiátrica diz que suicídio e coronavírus fazem a tempestade perfeita. E diz um dos trechos do artigo: a frequência semanal a serviços religiosos foi associada a uma taxa de suicídio 5 vezes menor em comparação com aqueles que não frequentam atividades religiosas semanais. O pobre brasileiro não pode pagar psicólogo. Muitas das vezes é o padre, é o pastor, o primeiro a ouvir seus dilemas, suas dificuldades, as agressões que sofrem no lar, a falta de pão, a falta de amizade e de contato com as pessoas. Senhores ministros, senhoras ministras, a Constituição brasileira não compactua com o fechamento absoluto e a proibição das atividades religiosas. Não compactua com a discriminação das manifestações públicas de fé. Não há cristianismo, e aqui eu concluo, sem vida comunitária. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não há cristianismo sem o dia do Senhor. Que Deus nos abençoe, tenha piedade de nós